o seguinte, imagina que tu está aqui numa placa, tá? Aqui tu tem um aparato, eu posso colocar uma diferença de potencial aqui, ou não, ou deixar sendo zero. Se quiser, eu posso colocar uma diferença de potencial. A ideia era que quando eu iluminasse aqui, ó, iluminei com uma luz, tá? E aí eu posso mudar a cor dessa luz. Mudando a cor dessa luz, é claro que eu vou mudar aqui em cima, olha só. Tá dado aqui a parte de comprimento de onda, tá? Aqui, comprimento de onda, mas entenda-se como frequência. Menor comprimento de onda, maior frequência. Quanto maior a frequência, mais energia tem esse raio de luz, beleza? Essa onda de luz. Então é o seguinte, que a ideia dele era essa, que tinha duas placas com uma diferença de potencial. Entretanto, quando não tinha luz, fora na ausência de luz, não havia corrente elétrica. Quando ele colocava luz, apareceu no perímetro lá uma corrente elétrica, tá? Bom, de acordo com a teoria corpuscular da luz, proposta por Planck, usada por Einstein para explicar o efeito fotoelétrico, a luz é um fenômeno por um grande número de fótons, partículas sem massa, que carregam uma pequena quantidade de energia. Essa energia é proporcional à frequência da... Se consigo botar aqui para o lado. A frequência da luz, tá? Então, olha só. Então, a ideia deles era que essa frequência aqui, a energia, é igual a constante de Planck vezes a frequência. Esse F aqui, ó, vou colocar aqui para depois, então, a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Quanto maior a frequência, mais energia havia disponível para arrancar os elétrons, beleza? Então, olha só, nessa equação F é a frequência da luz, tá? F é a frequência da luz. Se quiser colocar aqui, vamos colocar aqui. Frequência da luz, eu já falei, né? Frequência da luz, tá? H é a constante de Planck e E é a própria energia. Perfeito? Caso a energia do fóton seja grande o suficiente, ela pode arrancar elétrons do material. A energia cinética de um elétron ejetado pode ser calculada por meio da seguinte equação. E aí a gente vai ver mais à frente essa equação. Bom, qual era o grande intriga da época porque não conseguiu explicar? Diz, olha, chega uma quantidade de luz aqui. E aí ele pegava e colocava aqui, ó, uma luz vermelha. Pela ideia da física clássica, qualquer quantidade de luz arrancaria elétrons, fazer com que esses elétrons ejetassem de um corpo para outro. Entretanto, viram o seguinte, tem pouca intensidade de luz, vamos aumentar a intensidade de luz? Bom, e não acontecia nada, não tinha corrente elétrica. Mesmo se eu colocasse zero aqui, a diferença de potencial, ou aumentasse a diferença de potencial. Essa diferença de potencial aqui de baixo, pessoal, ela só é válida para quê? Para acelerar mais esse elétron aqui, ó. Lembre-se que aqui é negativo, aqui positivo. Positivo atrai negativo. Se eu arranco um elétron e eu tenho uma placa positiva, ele vai correr para essa placa positiva. Beleza? Essa é a ideia? Então é o seguinte, o que eles pensaram em fazer? Seguinte, Einstein explicou o efeito fotoelétrico levando em conta a quantização da energia. Um fóton de radiação, inicialmente ao atingir o metal, é completamente absorvido por um único elétron, tá? Cedendo de uma energia HF, que é a energia de Planck, essa energia aqui, ó, energia de Planck, tá? Com essa energia adicional, o elétron pode escapar do metal. Essa teoria de Einstein sugeriu que a luz ou outra forma de energia radiante é composta por partículas de energia, ou seja, que mais tarde a gente vai chamar de fótons. Bom, acontece que para arrancar esse elétron de um metal, ele precisava fazer algum trabalho. Não é fácil, o metal não ia deixar ele arrancar tão facilmente assim.
tá? Então, se ele tivesse uma energia capaz de arrancar esse elétron do metal e ainda for suficiente para acelerar esse elétron, então essa sobra de energia chamaria de energia cinética, beleza? Então essa que é a ideia mais ou menos do efeito, tá? A energia do fóton, HF, é absorvida pelo elétron de metal que vence a barreira da energia, ou seja, da função trabalho, adquirindo uma energia cinética na sua emissão. Beleza? Então vamos voltar aqui só para a gente concluir. Bom, então, primeira coisa, que não era para todas as frequências que acontecia esse efeito aqui. Por exemplo, quando eu vou, olha aqui, eu estou diminuindo meu comprimento de onda e eu estou aumentando minha frequência, não é isso? Olha, quando ele chegava no verde, isso a gente está fazendo aqui para o sódio, tá? Quando chegava no verde já começava a haver corrente. E aí o que integrava eles é que se eu mesmo baixando a resistência aqui, ó, mesmo assim ainda continua havendo corrente, embora a corrente fosse menor. Bom, quais eram as duas coisas que podia ocorrer aí? Uma, eu aumentar a diferença de potencial, mas não variava se estava saindo elétrons ou não. A única coisa que quando eu aumento a diferença de potencial, aumenta a velocidade desses elétrons, tá? E aí se integrava muito eles aí, porque que só para algumas frequências acontecia. Daí, eles fazendo os cálculos deles, viram que havia uma frequência tal que abaixo dessa frequência não havia o efeito fotoelétrico, tá? Essa frequência a gente vai chamar de frequência de corte, ou seja, a função trabalho é igual a constante de Planck vezes uma frequência. Na verdade, isso aqui, pessoal, a gente vai estar dizendo que essa frequência de corte vai ser tal frequência que vai ser igual a energia. Lembra que energia era igual a HF. Se eu pegar essa energia aqui, ó, pega tipo a energia mínima, energia zero, H vezes a frequência de corte, tá? Pense na frequência de corte. O que é a frequência de corte? É uma frequência tal que frequências menores que essa não acontece o efeito fotoelétrico para determinado material. Bom, outra coisa que eu não falei para vocês ainda. Bom, para cada material há uma diferença de função trabalho, ou seja, cada material segura seu elétron de uma forma. O sódio, por exemplo, eu consigo arrancar com esses 527 nanômetros. Bora colocar aqui a diferença de potencial zero, só para a gente ser coerente, tá? Então, eu consigo arrancar com 227, até menos a frequência, tá? Vou colocar uma cor verde, beleza? Se eu mudar esse material, por exemplo, passar para zinco, não vai arrancar. Eu vou precisar de mais energia para arrancar. Então, cada material tem uma frequência, ou seja, tem uma quantidade de energia necessária para arrancar esse material. E a energia para a parte de radiação eletromagnética, ela é totalmente em função da frequência da onda. Quanto mais frequente, mais energético é. Então, aqui, olha, se eu diminuir o comprimento de onda, eu estou aumentando a frequência. Para o zinco, eu vou ter que diminuir bastante para começar a arrancar elétron, tá? Chega aqui no V, olha aí, chegou em 221 nanômetros, já começa a arrancar elétrons do sódio. Perfeito? Então, cada material tem seu respectivo quantidade de energia para arrancar elétrons. O cobre vai ser uma outra função, tá? O mais fácil para arrancar elétron é do sódio,
beleza? E aí você vai ter várias aplicações nos nossos dias atuais. Tá tranquilo? Até aí? Bom, então eu vou ter uma frequência de corte que é abaixo dessa frequência. Vamos pensar em cores, só para ilustrar melhor. Por exemplo, assim, o potássio. Lembra, mais energético, maior comprimento de onda, menor frequência, menos energético. Então, o vermelho tem maior comprimento de onda, vai para o laranja, né? Verde, azul e assim sucessivamente. Então, olha, o verde arranca elétron do sódio. Quando você vai observar, o vermelho já não arranca, tá? Mas o azul é mais energético do que o verde, então ele vai arrancar elétrons também, vai acontecer o efeito fotoelétrico. A intensidade, pessoal, da luz não vai interferir, tá? Se eu botar muita luz ou pouca luz, a única coisa que ela vai interferir é na quantidade de elétrons arrancados, mas não nem na velocidade desses elétrons, tá? Nem na realização do efeito fotoelétrico. Perfeito? Bora ver.